Olá, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre uma armadilha, um erro que muitos pequenos e médios empresários cometem quando tentam resolver os conflitos dentro da sua empresa, conflitos interpessoais, conflitos de gestão que estão passando por ele. A maioria dos empresários muito jovens, eles já descobrem que querem ser empresários, que querem ter seu próprio negócio, e muitas vezes eles olham para determinados modelos de negócios até para saber o que eles não querem que aconteça na empresa deles. Às vezes até empregos pelos quais eles passaram como colaboradores, por empresas que eles trabalharam, e fica com aquela coisa na cabeça: eu não quero que isso aconteça na minha empresa. Cresce, abre a empresa, tem um sócio, tem uma parceria, começa a empresa se torna um negócio pequeno ou médio, de repente ele está diante de uma necessidade de crescimento, diante de uma necessidade de ganhar mais mercado, de aumentar a carteira de cliente, fazer mudanças dentro da empresa, e a equipe ou até terceirizados começam a entrar em conflito. E o conflito também pode acontecer entre os sócios, porque exige uma nova liderança, exige um novo caminho para chegar nesse lugar de começar a crescer ou continuar crescendo. Muito bem, diante de conflito, o que acontece? Você precisa agir. Como empresário, você precisa fazer algo. E você começa a ter ideias e você começa a tentar interferir. Isso é muito desgastante, toma muito tempo de todo o empresário, principalmente do pequeno e médio empresário. Mas na realidade, o que são conflitos, Conflito é todo e qualquer desentendimento constante dentro da empresa que as pessoas não conseguem resolver ou apaziguar, problemas entre os sócios que não conseguem se entender em relação às atividades de cada função, as responsabilidades de cada função. Então, esses são os conflitos interpessoais que interferem diretamente com o funcionamento e o crescimento da empresa. Um dos 3 motivos mais comuns de surgirem conflitos está ligado a contratações equivocadas, quando a gente erra na hora que contrata um profissional, choques de personalidades, porque cada pessoa é de um jeito e existem personalidades que podem entrar em choque dentro da equipe, da liderança para o liderado. Então, isso acontece e dá conflitos. E um último e terceiro é o medo de mudanças. Medo de mudança diante do crescimento da empresa geram conflitos. Porque conflito não é necessariamente só briga, só desentendimento. Quando você está em conflito, você perde produtividade, você fica desmotivado, você fica sem vontade de ir trabalhar. O próprio empresário sente isso. Então, o que leva a gente a chamar de conflito é porque é um mix de emoções. O emocional é que fica totalmente comprometido quando você está diante de um conflito no seu trabalho. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e seres humanos são emocionais por essência. Então, todas as nossas emoções ficam totalmente reféns dessa situação de desentendimento, dessa situação de conflito. E o empresário, ele tem a necessidade, ele sente a necessidade até para sair do lugar do próprio desânimo e da própria angústia e ansiedade de ver que a empresa não está indo para o lugar que ele quer. Ele começa a buscar uma forma de resolver isso. E o equívoco, a armadilha que eu queria conversar com vocês hoje, é uma armadilha quando o empresário decide contratar uma nova liderança para a empresa, uma pessoa, um colaborador, um funcionário, alguém que vai entrar única e exclusivamente na intenção de resolver aquele conflito que está acontecendo. Então, é um investimento alto, porque precisa ser um profissional qualificado,
competente, com experiência deste tipo de atuação, de mediação. Então, o empresário faz um investimento alto em alguém para entrar na empresa como colaborador, parte da equipe, sendo líder naquele momento, para fazer este meio de campo e conseguir solucionar os conflitos. Parece, aparentemente, né, uma boa ideia, uma situação que pode dar solução. Só que assim, 99% das vezes não funciona. A minha experiência me mostrou isso ao longo dos anos e muitos empresários podem dividir com vocês. Se você é um empresário que está vendo conflito, converse com outros. Quem passou por experiência como essa sabe que não funciona. E por que não funciona? Primeiro, porque não basta a competência e a experiência desse novo líder dentro da empresa. Você está criando uma função. Qual é a necessidade específica de resultados deste profissional? Simplesmente terminar com os conflitos. E ele também é um ser humano. E na hora que ele faz um contrato com você, ele está sendo contratado como colaborador. Ele está fazendo um contrato, ele precisa dar resultados para ser remunerado em relação ao que ele está se comprometendo com você. O que acontece com a gente quando a gente é contratado como funcionário, como colaborador de uma empresa? Você foca no resultado que você quer dar. Você foca naquilo que o empregador, que o empresário pediu para você entregar. Você está totalmente envolvido no sistema da empresa. A partir daquele momento, você passa a fazer parte do sistema da empresa. Então, este líder, para fazer essa mediação, ele entra no meio do jogo. Ele entra nos 45 minutos quando o time já está perdendo. Dificilmente ele vai conseguir interagir, perceber o que está acontecendo e dar resultados. Leva tempo. Por quê? Porque a maioria dos conflitos tem uma história muito escondida por trás deles que tem a ver com a história da empresa. E um novo colaborador, em uma função de liderança, por mais competente que ele seja, ele não tem o histórico da empresa. Ele não sabe o que aconteceu antes. E ele vai focar em te dar resultados, porque ele está comprometido com a função, mesmo sendo uma função que não existia, que você inventou por causa dos conflitos. Isso por si só já é um problema de gestão. Inventar, criar uma função dentro da empresa, um cargo, só e somente só porque você está vivendo conflitos. E dentro dessa situação, ainda tem uma questão que agrava, porque todo novo líder que entra na empresa causa incômodo para alguns, isso é natural. Então já estamos numa situação de conflito e você aí coloca tempero no conflito, porque uma pessoa de fora chegar como salvador da pátria nunca é bem recebido. As pessoas ficam desconfiadas, ficam com medo. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai mandar embora alguns? Vai contratar outros? Quem é essa pessoa que a gente não conhece? Ela não nos conhece, não conhece a empresa. Você acha que seus colaboradores não pensam assim? Você acha que sua equipe não pensa assim? É claro que eles pensam, são pessoas. Então, este incômodo já dificulta a própria atuação desse novo líder, desta nova pessoa dentro da empresa. É preciso saber a história da empresa, não basta a competência. E por que o empresário faz isso? Por que ele faz isso de verdade? Claro que ele está buscando resolver a situação de conflito de gestão dentro da empresa dele. Mas qual é, lá no fundo, o que mobiliza ele, o que realmente faz com que ele decida contratar alguém só para resolver, um funcionário, um novo líder só para resolver, salvar dos conflitos? Porque ele não quer perder tempo dele fazendo este papel
E 2, ele não quer se envolver diretamente nos conflitos, estando ele participando, por exemplo, com sócios ou não, quando são pessoas da equipe. Sempre é isso, eu não quero participar desta confusão, não quero estar diretamente ligado, o empresário fala muito isso. E segundo, eu não quero perder tempo com isso, eu tenho que empreender, eu tenho que olhar a empresa, eu tenho que olhar cliente, eu tenho que crescer. Esse é um equívoco, essa é uma armadilha. Você coloca alguém dentro da empresa como um novo colaborador, cria um cargo para resolver conflitos. Isso não vai funcionar. Veja bem, deixa eu te dar um exemplo. Tem um filme muito interessante que chama Enterrem o Meu Coração na Curva do Rio. Se eu não me engano é isso. Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Ele conta a história da época da independência dos Estados Unidos, do general Custer, da derrota desse general, que era um militar de carreira, que estava liderando as tropas da cavalaria na guerra, né, numa das guerras, das batalhas para a independência. E ele chegou para resolver. Ele foi trazido pelo governo, pelas lideranças. Você vai lá e resolve aquela situação com os índios. Na época eram os índios Cheyenne e Sioux. Resolve porque a gente precisa passar deste obstáculo, a gente precisa continuar ganhando batalhas. Ele foi desta forma, para dar esta solução. O que acontece com a gente quando a gente é solicitado desse lugar? Vai lá, eu estou te contratando como responsável para ir lá e resolver a situação. A gente é tomado por emoção. Totalmente tomado por emoção, e você foca muito mais no seu pessoal, de conseguir, de realmente vencer esse obstáculo e ganhar a batalha, do que o coletivo. Então ele cometeu um erro básico, que foi não esperar reforço, foi atacar, os soldados resistiram, não queriam, estavam morrendo de medo, mas ele bateu o pé, que era isso que tinha que ser feito. Perdeu, né? Os índios massacraram essa tropa da cavalaria, foi uma das grandes derrotas. Então essa história é para te contar que não adianta só competência, não adianta só você ter experiência para tratar de uma determinada situação, se você chegou naquele lugar de uma forma errada. Então o empresário, ele erra, você erra, porque você está tomado pela sua visão, da sua própria visão. Você está olhando apenas para a resolução daquilo que te incomoda, que é ver conflitos dentro da empresa. Você não está olhando para a empresa. Então, isso te move a cometer esse erro. Eu vou contratar um novo gestor, líder, uma pessoa para trabalhar aqui dentro com a gente para que esses conflitos sejam resolvidos. Essa armadilha é uma armadilha do super-herói. Você quer alguém para salvar a sua empresa. Ninguém tem condição de fazer isso. As coisas precisam ser resolvidas a partir da sua origem. E quando você está envolvido no processo do conflito, quando você faz parte da empresa como equipe, como empresário, como fornecedor que seja, você está comprometido na sua visão. É humano isso. Isso faz parte do nosso funcionamento humano. Então, colocar alguém dentro do organograma da empresa, criando uma função para que esta liderança venha para dentro da sua empresa, a pessoa venha para dentro dessa empresa, simplesmente para resolver os conflitos, você está colocando esta pessoa com uma visão limitada. Esse é o maior problema e dificilmente você capta a origem do conflito de dentro. De dentro é mais difícil. Por isso que você, empresário, fica nessa angústia. Eu queria... O que está acontecendo? Não estava assim. Da onde surgiu isso? Então,
Então essa armadilha do super-herói, ela é comum, ela é muito comum, né? Quero salvar, alguém vem cá e salva a empresa. Você precisa estar aberto para participar do processo. Você pode sim contratar uma mentoria, você pode contratar uma consultoria, você pode contratar alguém que está fora do processo, um mentor, que vai olhar para o processo de conflito de outro lugar. Ele não vai fazer um contrato com você de você é meu líder e eu tenho que te entregar um resultado. Não, muito pelo contrário. Ele vai confrontar você na sua liderança, confrontar amorosamente. Ele vai querer saber de onde é que começou isso. E se você não enxerga, esta consultoria, esta mentoria tem as ferramentas, tem as formas de descobrir onde é que está essa origem. É uma visão imparcial. Pessoas que trabalham dentro de uma empresa, em qualquer nível hierárquico que seja, desde o empresário ao funcionário de manutenção, ele não tem uma visão imparcial do processo empresarial. Ele está dentro, então é parcial. Ou é pessoal ou não, mas é parcial. Então, uma visão imparcial é que vai dar o cenário melhor para você saber onde puxar o fio desse novelo emaranhado e finalmente resolver os conflitos de gestão que você está vivendo. E uma das coisas mais importantes que uma mentoria para gestão de conflito dá para o empresário, para o pequeno e para o médio empresário, é o reposicionamento dele como líder. Porque muitas vezes o posicionamento dos sócios enquanto os líderes da empresa está equivocado, está fora da ordem, está bagunçado na cabeça das pessoas e até estruturalmente, nas funções, no desenvolver do dia a dia. Então, os conflitos eles vão num crescendo, eles não surgem do dia para a noite. Contrate sim alguém com uma visão de fora e imparcial. Colocar um novo colaborador, criar uma função de liderança, somente para resolver os conflitos de gestão que a empresa está passando, é investir o seu dinheiro de forma equivocada. Este dinheiro você poderia estar investindo em outras situações da empresa, em outros lugares da empresa, inclusive contratando alguém que venha de fora e traga para você essa visão imparcial.